Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E pessoal, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O jornal americano Wall Street Journal publicou um artigo em que diz que a democracia brasileira está morrendo em plena luz do dia. O texto faz referência ao embate travado entre o dono do X, Elon Musk, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, por conta do escândalo que tem sido chamado de Twitter Files Brasil. O artigo, intitulado Elon Musk resiste à censura brasileira, também menciona as interferências do STF e do Tribunal Superior Eleitoral para impor a regulamentação das redes sociais. O texto reforça que o STF quer calar formadores de opinião que discordam de decisões do tribunal e que têm grande alcance por meio de publicações no X. O artigo diz ainda que, apesar de a liberdade de expressão ser um direito defendido na Constituição Federal do país, o governo Lula tem atuado para intimidar os adversários. E nesta segunda-feira, o dono da rede X, Elon Musk, mirou novamente o ministro do Supremo. Por meio do seu perfil, o empresário declarou que Alexandre de Moraes tentou envolver o X em corrupção. Tá aí, a gente exibe na tela o tweet, a declaração aí de Elon Musk na rede social X, mais uma manifestação aí, Ana, do empresário sul-africano, e agora também quero te ouvir sobre essa repercussão aí desse artigo do Wall Street Journal. E também chamar a atenção, nesta semana nós publicamos aqui em Oeste um artigo, uma reportagem da Branca Nunes, nossa diretora de redação, fazendo um apanhado aqui da imprensa brasileira, né, de como foi a repercussão aí do caso dos Twitter Files, dos arquivos do Twitter, que foi divulgado aí pelo jornalista americano Michael Shellenberger. A gente até está exibindo aqui na tela, recomendo a leitura para quem nos acompanha aqui. Jornalismo Suicida no Brasil de Hoje. O maior inimigo da liberdade de imprensa é a velha imprensa. Então, ela traz aí o panorama da repercussão desse tema aí pelos jornais, aí pela velha mídia, vamos dizer assim. E agora também quero te ouvir como é que está a repercussão, porque o Brasil virou assunto no mundo aí depois que Elon Musk resolveu entrar nesse embate aí com o Alexandre de Moraes. E continua, Paula, mesmo depois do ataque do Irã a Israel, né, muitos pensaram que esse assunto ia arrefecer um pouco e as manchetes seriam tomadas apenas por esse ataque, né, de Irã. Ataque, não é envio de drones, não, ataque, viu? Mas aqui continuam falando do que está acontecendo no Brasil, continuam falando da censura institucionalizada através de uma caneta napoleônica, que é a de Alexandre de Moraes. O New York Times também republicou, digamos assim, uma matéria antiga deles, correu, né, viralizou novamente uma matéria deles falando também de Alexandre de Moraes, né, que a democracia no Brasil estava sendo conduzida apenas por uma caneta de Alexandre de Moraes. E hoje eu estava assistindo uma sessão lá na comissão, né, do Congresso para discutir exatamente o que está acontecendo. O Marcel Van Hatten estava lá, o deputado, o Michael Shellenberger também participou de maneira remota, Glenn Greenwald também, assim como os jornalistas Eli Vieira e o David Agape, que fizeram, né, parte desse trio, junto com o Shellenberger, da publicação dos arquivos do Twitter no Brasil. E o Glenn trouxe uma perspectiva interessante. Ele disse assim: quando eu trouxe
as mensagens da Vaza Jato, então Vaza Jato, para denunciar um juiz que estava abusando do sistema, no caso, ele estava falando do juiz Sérgio Moro, a esquerda me aplaudiu. E agora que eu estou tentando denunciar um juiz abusivo, com um poderio ainda mais perigoso que é o do Alexandre de Moraes, a esquerda está dizendo sobre a preocupação com a soberania nacional de um americano, porque um americano está mostrando, ajudando a mostrar os demandos no Brasil. Fato, Paula, é que não há mais recuo nessa história como o ministro Barroso sonha. Né? A gente fica brincando aqui que esse foguete do Elon Musk não dá ré, e não vai dar ré mesmo, porque os documentos que estão sob sigilo no Brasil, sigilo imposto por Alexandre de Moraes, agora esses documentos já foram entregues à comissão que vai investigar isso da Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos. E os documentos que Alexandre de Moraes ameaçou, né, que muitos que não poderiam sair de sigilo, pois os americanos vão conhecer o conteúdo desses documentos, acreditem se quiser, antes mesmo dos brasileiros. Mas claro que isso vai ser divulgado e aqui não vai continuar sob sigilo. Se sentindo jurássico? A nova era do Galaxy AI chegou na Vivo. Circule. Silvio, eu quero te ouvir, mas antes só vou reforçar aqui com a nossa audiência que essa edição da Revista Oeste foi uma edição temática. Nós tratamos praticamente em todos os artigos sobre o caso dos arquivos do Twitter, os seus desdobramentos e o embate entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. E nós resolvemos liberar essa edição, inclusive para não assinantes. Então, estou aqui reforçando o convite para você que acompanha aqui Oeste Sem Filtro todos os dias. Entra no site revistaoeste.com. Além de, claro, todas as notícias do nosso site, você também pode acessar gratuitamente essa edição especial, essa edição temática aí com textos do Augusto, da Ana, Silvio, J.R. Guzzo, enfim, sobre esse tema, cada um com um enfoque, com uma lente diferente, um olhar sobre esse mesmo tema, né, Silvio? Exatamente, Paulo. E parte desse conteúdo, o artigo brilhante de capa do José Roberto Guzzo, por exemplo, é traduzido para o inglês. E isso tem sido disponibilizado nas nossas redes sociais, porque é importante mostrar, para além das nossas fronteiras, o que está acontecendo no Brasil. Essa reportagem, esse artigo do Wall Street Journal, salvo engano, é o segundo produzido pela Mary O'Grady. O Glenn Greenwald também tem feito este trabalho. A Ana Paula Henkel também faz esse trabalho pela representatividade que tem no exterior e pelo que ela significa para o Brasil. É fundamental, é essencial que tudo isso seja mostrado. O que o Elon Musk está fazendo, o que os jornalistas que revelaram, o Twitter Files estão fazendo, é descortinar um modelo, um projeto, uma engrenagem de censura que faz parte, sim, de um projeto de poder, e aí nós temos um modelo de governo duplo no Brasil. É um governo formado pelo Palácio do Planalto, a figura do presidente Lula, depois de ter sido reabilitado da cadeia, e pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um modelo de governança. Não à toa, este governo, que já derreteu, como falamos aqui, está pendurado no Supremo Tribunal Federal. Não tem maioria no Congresso, não tem dinheiro, não tem projeto algum. Pelo contrário, tem 40 ministros e em 15 meses ninguém conseguiu ter uma ideia que preste. Então, é fundamental mostrar para o mundo o que acontece aqui no Brasil. E isso é um processo sem freio. Esse processo que começou não vai parar. Pode ter certeza que não vai parar, quer os ministros do Supremo queiram ou não virar a página. Não depende deles. A consultoria Bytes, na semana passada, revelou um dado na quarta-feira da semana passada, portanto, há uma semana praticamente. 4.500 reportagens sobre o Brasil e o modelo de censura exposto. Tudo isso foi publicado pelo mundo, além de programas de televisão. 1.500 sites repercutiram o que acontece no Brasil. Estou falando de semana passada. Então, é muito importante que tudo isso continue, porque só assim a gente vai tentar voltar à normalidade constitucional. E aqui destaco também os editoriais, como falamos ontem, do jornal Folha de São Paulo e do jornal O Estado de São Paulo. Pela primeira vez, a Folha de São Paulo falou: o que está acontecendo no Brasil é censura.
Pois é, Piotr, o fato é que algo mudou, o clima mudou desde que Elon Musk se manifestou aí nas redes sociais, nesse embate com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive a discussão do PL 2630, o PL da censura, que foi ressuscitado e depois engavetado aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que já criou um novo grupo de trabalho para rediscutir a questão da regulamentação das redes sociais no Brasil. Acho que estamos nesse ponto de virada, né? Que em inglês é turning point, mas acho que nós estamos num ponto de virada dessa história toda. Mas veja como é importante tudo que está acontecendo, veja o grau de importância e o tamanho da abrangência. O Wall Street Journal é um jornal de negócios e aí nós estamos falando do olhar que o mundo dos negócios vai ter para o Brasil que já não consegue mais atrair investimento estrangeiro, caiu bastante em relação ao último ano do governo Bolsonaro, já no primeiro ano do governo Lula, mas está lá, o Wall Street Journal escreve exatamente o seguinte, na mesma linha, hein? A democracia brasileira está morrendo em plena luz do dia. Depois vai o seguinte, Elon Musk resiste à censura brasileira na mesma linha. Depois segue, o STF, o nosso Supremo, quer calar formadores de opinião que discordam de decisões do tribunal. E por fim, apesar de a liberdade de expressão ser um princípio defendido na Constituição Federal do país, na Constituição brasileira, não na americana. Então nós estamos falando de valores aqui do Brasil. O governo Lula tem atuado para intimidar os adversários. Colocou Lula, que é outra parte desse consórcio. Agora vamos lá. Eu soube dessa notícia hoje de manhã, eu confesso que eu tentei confirmar. No final da tarde vi mais informações, mas agora o Globo publica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva jantou na noite de ontem, segunda-feira, com ministros do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, em meio aos novos ataques recebidos pela Corte, diz aqui o jornal Globo. O chefe do executivo esteve, veja só a companhia, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, aliás, o Convescote, o jantar foi na casa do ministro Gilmar Mendes, o ministro Flávio Dino, todos do Supremo, e Cristiano Zanin, os últimos dois indicados pelo Lula. Também, se não me engano, estava lá o Messias, que é o da Procuradoria, da Advocacia Geral da União, e acho que mais alguém acompanhava o Lula. A pergunta é, qual teria sido o cardápio deste jantar? Qual o assunto que, digamos, é tão imprescindível assim? Estou falando de assuntos republicanos, são esses que interessam ao país e que deveriam interessar às autoridades constituídas para que esse jantar fosse feito. E jantar é a melhor forma? Não, não é a melhor forma. Não, de forma republicana não é. Encontros formais ali, transparentes, estes sim, são importantes. Agora, depende do que se está discutindo. Mas isso aqui é uma reação justamente a tudo isso que nós estamos discutindo. Acuado o consórcio, o governo e esta parte do STF, até porque Paula vai trazer daqui a pouco uma informação, só vou antecipar, já há divergências mais fortes, algumas já tratamos recentemente, do ministro Barroso, que preside a Corte, e outros ministros do Supremo Tribunal Federal, mas aqui é a parte acuada, porque obviamente está exposta no mundo, para usar uma expressão que o Silvio fez há pouco aqui, está exposta no mundo na afronta constitucional que tem protagonizado justamente ao simplesmente desmerecer e atacar a democracia brasileira com seus princípios de liberdade. Pessoal, as coisas não estão nada bem pro pessoal ali, pessoal da bolha ali, né? Os que faziam o que quer, mandavam busca e apreensão para onde quer, investigavam por balinha, né? Investigavam por pouquíssima coisa, já era uma investigação e bloqueado não sei o que. Agora deu uma paradinha, né? A gente não tá se vendo agora busca e apreensão na casa de ninguém. Então assim, parece que eles deram uma seguradinha, né? Mas não vai parar por aqui, pessoal. Isso não vai parar por isso. Até porque sabemos que o Elon Musk também não vai dar passo para trás, né? Do jeito que o cara é. Ele é um bilionário não à toa, né? Um cara que tem uma mentalidade incrível. Ele não vai ficar para trás. Qualquer coisinha ali que o ministro falar, tenho certeza que ele já tem uma resposta imediata para ele. Então assim, o pessoal aqui do Brasil viu o que é mexer com um peixe grande. Não está mexendo com Pacheco, com Lira,
que tem o poder na mão e não faz nada. Ele se levantou, a mídia toda ficou sabendo, principalmente de lá dos Estados Unidos, e aí deu no que deu. Agora, qualquer passo em falso desse pessoal aí que tem a justiça na palma da mão, qualquer passo em falso já vira notícia no mundo. Jornais que são conhecidos, jornais aqui do Brasil que passavam a mão na cabeça, não está passando mais, que é esses jornais daqui a gente pode ficar com o pé atrás, né? Eles não querem que queime o filme deles lá fora, então assim, o cerco se fechou para eles. Não dá mais para continuar do jeito que está. Esperávamos, né, que alguém dos senadores, deputados, ou até mesmo Pacheco ali, né, fizesse alguma coisa, mas, né, o Elon Musk foi lá e se levantou. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, quando forem se inscrever, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador e você não vai querer perder nada do que acontece aqui no Brasil e no mundo também, né? Ali. E já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste. É isso aí, pessoal. Valeu!